Fala galera, beleza? Então continuando mais uma parte, essa parte aqui seria a parte final do processo de construção da tupia de bancada caseira ou uma bancada para tupia invertida, ok? Aí eu vou comentar a respeito de alguns pontos que foram mencionados, pontos e problemas que foram mencionados em vídeos anteriores, qual foi a solução dada. Inclusive também mencionando um ponto adicional aqui que vai ter que ser considerado isso. Então vamos lá. Para quem não viu nenhuma outra parte, tem todo o processo de construção aí dos vídeos, mencionando inclusive alguns problemas que aconteceram durante o processo que precisaram ser contornados. Com relação ao último vídeo, o que foi feito aqui adicionalmente? Optei por pintar a bancadinha, então eu pintei ela aqui de preto. Eu aproveitei que esses dias eu tive que mexer com pintura. Falei, não, vou pintar a bancada para dar uma padronizada nela. Dei uma pintada aqui. Mencionando a respeito daquele problema que apareceu durante o processo, pois eu estava realizando aqui alguns testes, que foi a questão do prolongador aqui, que originalmente adaptando a máquina direto aqui nessa chapa superior aqui de MDF que tem aqui, quando a máquina descia com algumas fresas eu não teria as possibilidades de regulagem ideal, por conta da altura, ela não conseguia recuar, ela tem um certo limite, o prolongador por ser grande, ele acabava que, digamos, tirava essa possibilidade de ajuste. Eu precisei fazer um complemento por baixo para que eu ganhasse a possibilidade da fresa descer ali para a regulagem ideal. Isso foi resolvido. Só que talvez eu tenha que desfazer isso e, inclusive, talvez eu tenha que abrir mão de utilizar o prolongador, porque está com muita vibração. Então não é por conta da adaptação, e sim porque o prolongador está descentralizado, ele está fora do centro ideal, ou seja, num equipamento que pode chegar a 30.000 RPM, qualquer variaçãozinha, tipo, de um lado tem um pouquinho mais de material, ou seja, ele está um pouquinho mais pesado, na hora que entra em rotação, aí já viu, é uma vibração danada. Vou ver se tem alguma alternativa para tentar contornar isso, compensar, para continuar com a ideia do prolongador. Porque a questão do prolongador, a situação interessante, é justamente a possibilidade de eu conseguir trocar a fresa por cima aqui. Que a ideia deu super certo. Porque originalmente, se você adapta a tupi e tudo mais, a maioria das tupias de coluna, para fazer a substituição das fresas, ela tem uma trava no próprio equipamento, mas aqui eu não conseguiria subir ela ao ponto dela passar para cá. Então, sempre que eu fosse trocar a fresa, eu teria que trocar por baixo. Utiliza a travinha e utiliza a chave para soltar a porca que prende a pinça. E aqui a ideia do prolongador era justamente essa. Porque vamos supor, eu estou utilizando o equipamento. Tá com a fresa aqui, tá? Acabei de utilizar, eu quero substituir a fresa. Eu justamente subo o equipamento até o limite. Aí aqui eu fiz uma adaptação,zinha que é justamente, funciona aqui como um botão que ele aperta a travinha lá na máquina. Então quando eu aperto aqui, ela travou o eixo e eu consigo soltar aqui a porca da pinça por cima, substituiria a fresa e faria a regulagem. Aí fica um dilema. A questão de, vou trabalhar com a máquina vibrando excessivamente, porque tupi ela tem uma certa vibração, mas está vibrando excessivamente por conta do prolongador. Não é a questão direta, com o prolongador não daria certo, mas sim que provavelmente o prolongador está descentralizado e vibra muito. Então eu vou ter que abrir mão dessa alternativa aqui, que é bem legal. Tá? Muito mais fácil trocar aqui por cima a fresa.
Muito mais fácil, muito mais eficiente, mas se for para trabalhar com vibração, eu prefiro adaptar direto a máquina aqui, voltar ela para a adaptação original e quando precisar substituir fresa, substituir aqui por baixo. Não é nada que não é o fim do mundo, mas assim seria muito mais prático. Aí mencionando aqui na questão da guia, na guia eu já fiz os adaptadores aqui para utilizar o aspirador. Então tem tanto um aqui para quando for utilizar a tupia laminadora e um aqui para quando for utilizar a tupia de coluna, que vamos dizer ali vai ser a padrão da bancadinha. A tupia laminadora não tem segredo quanto à adaptação, ela está adaptada direto aqui na bancadinha utilizando uma basezinha original dela, que eu tinha uma mais velha, eu precisei comprar mais nova. Então a mais velha vai ficar fixa aqui. E a tupia laminadora, eventualmente a gente utiliza para fazer um trabalho ou outro, facilmente a gente tira ela daqui e coloca. Inclusive para questão de substituição de fresa, a gente desencaixa ela do suporte, coloca aqui em cima, solta a fresa, troca e está feito. Isso aí já foi mencionado em outros vídeos. Essa bancada ela foi feita desta maneira, principalmente essas canaletas que tem, porque eu quero ter a possibilidade aqui, porque alguns trabalhos que eu preciso fazer, eu preciso limitar dos dois lados o material que eu vou passar para que fique bem feita a coisa, tá? O melhor resultado possível. Então, de maneira normal, numa laminadora, uma tupia que tivesse só a guia de um lado, daí eu precisava tipo prender com grampo, essas coisas e tudo mais. Agora aqui já foi pensado e já fiz duas guias. Nessas situações eu coloco uma de cada lado, travo elas e vai atender a necessidade. Aqui talvez só um detalhe, né? Obviamente mencionando também que aí vocês, para quem pretende fazer, já pensa nisso também. Os manípulos aqui eu fiz de madeira mesmo, aqui utilizei a barra roscada para cortar no tamanho ideal. Esse pedacinho que está passando, eu pensei nisso e deixei aqui, mas pelo que eu estou vendo não vai ser um problema. Ficou bem travado. Se eventualmente eu precisasse colocar uma porca aqui, uma por cima, uma por baixo, para travar adicionalmente o manípulo, mas simplesmente colando ele, eu passei adesivo instantâneo, rosqueei ele aqui, ele travou e travou muito bem. Aí aqui um detalhe, porque assim, querendo ou não, a tupia, não pelo esse aspecto do prolongador, ela tem uma vibração mesmo, ela tem uma certa vibração, mesmo equipamento direto. E eventualmente se você deixasse alguma dessas porquinhas soltas, e a tendência de qualquer equipamento com vibração ou com um pouco de vibração é soltar, elas se soltariam por si só aqui até o ponto de cair. Aí por isso eu passei também adesivo instantâneo aqui, depois que ele secou, de maneira que a porca aqui ela não saia, tá? Mas aqui se forçar com a chave sai, mas questão de... Isso é só para não perder, porque se vibrar, cai a porca, às vezes cai no meio do pó e daí perdeu, tá? Então isso aqui é só um detalhezinho adicional. Tá aqui as duas. Aí... Como que vai funcionar a questão de acionamento dos equipamentos? Porque assim, quando você adaptar numa bancadinha, os equipamentos, obviamente, eles têm ali a chave de acionamento deles, original, por assim dizer. No caso das tupias de coluna, muitas vezes eles são gatilhos do tipo que não tem nem trava, ou seja, ou você aperta e utiliza, ou soltou ali, ela para. Porque eu estou dizendo isso que tem alguns equipamentos que eles são de gatilho, como por exemplo uma furadeira, mas você tem a trava que mantém ela ligada. Então você, no caso, sendo uma tupia da Black & Decker, eu precisei travar ali o gatilho na posição de ligado, prendi ele ali, travei. E ele fica sempre na posição de ligado. Por isso eu preciso colocar uma chave para acionar o equipamento. A tupia laminadora, geralmente o botãozinho dela é um botão do tipo liga e você só muda a chavinha e ele fica ligado. É diferente da tupia de coluna que precisa
ficar apertando o gatilho ali, por assim dizer, para ela entrar em acionamento. Mas aí é só questão de travar. Tupia laminadora deixa na posição de ligado. Aí esses equipamentos, para acionar, eu coloquei, cara, é assim, eu não estou recomendando que ninguém faça isso, porque já vai dizer, pô, mas disjuntor não é o ideal para ligar equipamento e tudo mais. Mas eu fiz assim, tá? Eu estou mostrando como eu fiz, eu não estou dizendo para que ninguém faça assim. Mas eu coloquei 2 disjuntores, no vídeo anterior eu mostrei até a questão do esquema elétrico, mas basicamente, imagine que você tem uma extensão e do outro lado tem uma tomada que você vai ligar um equipamento. Se esse equipamento vai ficar na posição de ligado, você colocar o disjuntor em uma das fases. Inclusive, se você quiser utilizar um disjuntor duplo, desliga as 2 fases. Mas aí o equipamento que já está, vamos dizer assim, na posição de ligado, pronto para funcionar, ele vai passar a funcionar a partir do acionamento do disjuntor ou do interruptor que esteja ali atrelado a ele. Então aqui daí ficou desse lado aqui para tupia de coluna e desse lado aqui para tupia laminadora. Então acionando aqui, deixa eu só travar aqui a pinça. Ligando desse lado eu vou ligar a tupia de coluna. Dá para perceber, acho que pelo ruído também vocês percebem que está com vibração. E aqui a tupia laminadora. Nessa parte aí da questão do disjuntor, eu fiz aqui, ó. Da seguinte maneira. Para quem quiser ver a parte anterior, tá mais fácil de visualizar como que é o esquema. Mas aquele disjuntor, ele libera a energia nessas 2 tomadas, o disjuntor do lado de cá, e esse nessas 2. Por que 2 tomadas? Porque eventualmente eu vou utilizar o aspirador de pó, aí eu coloco ele aqui nessa tomada e deixo ele na posição de ligado. Quando eu ligar o equipamento, consequentemente já ligo o aspirador. Então, para não precisar, liga o equipamento, liga o aspirador, desliga o equipamento, desliga o aspirador, coloco aqui, na hora que eu ligar o disjuntor, já ligo os 2. Então, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Se eu for utilizar a tupia laminadora, eu ligo ele aqui. Se eu for utilizar a tupia de coluna, eu ligo ele aqui. Tá? Aí é isso, né? A questão das rodinhas, eu acho que já ficou claro que teria essa utilização. Mencionando também, algo para se pensar na questão das rodinhas. Na hora que for comprar as rodinhas, para quem for fazer uma bancadinha com rodinhas também, aí lembre-se, tipo, cada caso é um caso, mas se você comprar elas todas que tem a possibilidade do rodízio ali, porque existe a rodinha com rodízio e a fixa. Se todas tiverem rodízio, você movimenta a bancada para todas as direções. Para todas as direções. Agora, quando se você optar, vou colocar 2 rodinhas com rodízio e 2 fixas, aí você utiliza uma para dar direção e a outra ela anda sempre em linha reta, por assim dizer. Eu achei muito melhor optar por colocar todas com rodízio, ok? Mas enfim, eu acho que é isso, tá? Eventualmente, aí, se eu fizer alguma modificação, eu posto algum videozinho no canal. Mas, assim, o ponto triste é só isso. O lamentável aí é que a ideia era muito boa, só que eu vou ter que desfazer. Eu não sei se vai dar para contornar, tentar centralizar melhor esse alongador aqui. Mas é isso, tá? Aí eventualmente eu posto alguma coisa aí no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!